Graça e paz da parte de Deus. Deus abençoe você, abençoe sua casa. Os versículos de hoje vai ser o versículo 7, não, o versículo 8 e 9 do Salmo 37, né, que diz assim: Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Deixa ir aqui, meus irmãos, ela dá o sentido da ideia de soltar algo, saltar algo das nossas mãos, né? Abandonar algo, deixar algo que está nas nossas mãos, só que de sentido voluntário, como alguém que decide soltar algo que está nas mãos, né? O salmista vai nos convidar aqui a abandonarmos esses sentimentos de ira, de furor, de irritação, de impaciência, né? E ira aqui significa literalmente nariz, né? E é uma metáfora que tinha hebraica, né? É como se alguém tivesse tão irado, né? Com muita raiva e saindo ar pelos narizes, né? Como um touro, né? Então era uma metáfora de ira que realmente, literalmente, né? Significa nariz, né? Alguém com muita raiva, com muita ira, como se estivesse saindo ar pelo nariz. Então o salmista aqui ele está dizendo para abandonarmos isso. O que quer que seja, solte de suas mãos, largue completamente, né? E o furor é exatamente isso, é a raiva intensa, é a indignação fervente, como vimos lá no versículo 1 do Salmo, né? Não se irrite, não se aborreça, não ande inflamado, né? Por causa dos ímpios. E a ideia de que é alguém que está fervendo, né? Aqui no versículo 8 ele repete a mesma coisa que ele falou no versículo 1 lá, de não se irrite por causa dos malfeitores, né? Ele diz, não se irrite, certamente isso acabará mal, né? Poderíamos traduzir assim, não te impacientes, não andes impaciente, não se irrite, não se aborreça, não ande inflamado, irado, aborrecido, não deixe o coração de vocês arder por causa dos ímpios, porque certamente isso acabará mal. E aqui poderia ser traduzido, certamente isso acabará mal, por certamente isso levará ao mal, né? A ideia de que a impaciência e a ira, ela conduzem ao mal, né? Isso levará a gente a cometer o mal, né? Então, o homem que se deixa levar pela ira, pela impaciência, ele acabará fazendo mal, né? Se o crente se deixar levar por esses sentimentos, ele acabará agindo da mesma forma que os ímpios. E Deus nos chama para sermos diferentes, para mostrarmos a sua bondade e a sua misericórdia, né? E vale lembrar que essas atitudes de ira, indignação, impaciência, furor, são atitude de ímpios, de malfeitores. Olha o que o versículo 12 diz. Os ímpios fazem planos contra os justos, e contra eles rangem os dentes. Então aqui dá o sentido de que os ímpios estão sempre irados e fazendo planos contra os justos, né? Então os ímpios eles já agem assim, né? Eles já agem assim contra o justo. Só que Deus nos convida a agir de forma oposta, né? Oposta a eles. Quando os ímpios são impacientes, Deus nos manda exercer paciência. E ele fala isso no Salmo, né? Paciência. Quando eles se iram, Deus nos chama para sermos mansos, porque o oposto da ira é a mansidão, né? E mansidão é um fruto do Espírito Santo. Como diz lá em Gálatas capítulo 5, né? Versículo 22 e 23, Paulo vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A ira, ela gera reações descontroladas. A mansidão, ela gera temperança e domínio próprio. A ira, ela é baseada no orgulho ferido, né? A mansidão, ela é baseada na humildade. A ira, ela é explosiva, impaciente, descontrolada e destrutiva. A mansidão, ela é paciente, gentil, humilde e disposta a perdoar, né? Olha o que diz o versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra e terão a alegria na abundância de paz. Olha o fruto da mansidão. Fruto da mansidão, alegria
e abundância de paz, né? A ira, meus irmãos, ela é um fruto da carne, da natureza humana caída, né? A mansidão, ela é fruto do Espírito, ela é um fruto do Espírito. Os irados e impacientes não herdarão a terra, né? Os mansos, eles terão alegria e paz em abundância, né? Jesus também diz isso lá no Sermão do Monte, né? Lá em Mateus capítulo 5, versículo 5, ele diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. É literalmente como são felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. E muita gente acha que mansidão é fraqueza, né? Mas na Bíblia mansidão é sinônimo de força. Só que é força sob controle, né? É um espírito tranquilo, submisso a Deus e gentil aos outros, né? A palavra grega para mansidão é prautes, e ela era usada para descrever um cavalo forte e treinado, domado, que responde ao comando do seu cavaleiro, né? Ou seja, força sob controle. A ira é descontrolada, a mansidão não. Os malfeitores aqui do versículo 9, né? Porque os malfeitores serão exterminados. Os malfeitores são aqueles que fazem o mal, o perverso, o ímpio, né? Então, por que não devemos agir assim? Com ira, com furor, com impaciência? Por que não devemos agir assim? E por que devemos abandonar essas coisas? Como quem solta das mãos, né? Por livre e espontânea vontade, como quem deixa, né? Porque o salmista está dizendo aqui, porque os malfeitores serão exterminados. E aqui dá a ideia de alguém que é cortado, destruído. É a ideia de alguém que foi tirado do meio ou arrancado, né? Então não devemos nos irritar por causa dos malfeitores, porque em breve, assim, ó, como diz lá o versículo 1, o versículo 2, né? 1 e 2, não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Então em breve eles serão arrancados do nosso meio, exterminados totalmente, né? Mas aqueles que esperam no Senhor, e essa espera aqui é uma espera de alguém que está aguardando com expectativa e confiança em Deus, né? Aqueles que esperam no Senhor possuirão a terra. É a ideia de alguém que não se vingou, né? De alguém que não se irou, que abandonou essas práticas, né? De alguém que simplesmente pegou ali a situação, aquele que o perseguia, o ímpio ali, e entregou nas mãos de Deus, né? Para que Deus fizesse justiça. Esse é o manso, né? Então esses que esperam, que confiam no Senhor, esses possuirão a terra, né? O primeiro verso ele traz para a gente a atitude errada, né? A ira, a impaciência, o furor. O segundo ele vai mostrar a gente as consequências disso, de agirmos assim, né? De agirmos com o mal, né? Porque serão exterminados, né? E o terceiro ele mostra o contraste entre os ímpios, que serão destruídos, exterminados, cortados, e os justos, que herdarão a terra, né? No contexto israelita, o herdar a terra apontava para a terra de Canaã, né? Para a terra prometida. Mas para hoje, nós, os cristãos, é o símbolo das promessas de Deus e da vida eterna. Os mansos, eles herdam um lugar de paz, descanso e segurança no relacionamento com Deus, né? Mesmo aqui na terra, eles já desfrutam de paz, de descanso e de segurança, né? E eles também herdarão a nova terra prometida, a nova Jerusalém, né? Onde não haverá dor, não haverá injustiça, não haverá morte, ou seja, a vida eterna, né? Então a promessa do salmista é: esperem, confiem no Senhor, pratiquem a justiça, e no tempo certo, os mansos herdarão a terra, né? Ou seja, não é pela violência, não é pela força, mas é pela fidelidade e confiança em Deus que se obtém, né, a terra prometida e o fruto da confiança em Deus, né? Que se conquista tudo aquilo que Deus nos prometeu, né? Então eu trouxe aqui algumas aplicações para a gente pensar e meditar, né? Primeiro, Deus está nos dizendo que a raiva, a impaciência não são atitudes de crente.
Não são. Não existe crente irado. O crente, ele pode se irar sim, ele deve se irar contra o pecado, ele deve se irar contra a injustiça. Mas aqui o que o salmista trata é de alguém que anda aborrecido, irado por causa dos ímpios, de uma atitude de querer pagar o mal com o mal, de alguém que fica furioso, bravo, carrancudo, sabe? Que fica observando as coisas dos ímpios e quer agir da mesma forma que eles. Alguém que anda irado, que anda aborrecido, que é impaciente, que é um fruto, não é um fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito é o quê? É paciência. Mas o fruto da carne é impaciência. Está falando desse sentido de ira, de indignação, de aborrecimento. Então Deus está dizendo que a raiva, a impaciência, a indignação, elas não são frutos de crentes, né? Devemos abandonar essas reações como alguém que solta das mãos, né? Como alguém que abandona, né? E confiarmos na justiça de Deus, né? Termos paciência que Deus irá julgar todas as coisas. Segundo, o ímpio ele pode parecer ter vantagem momentânea ali, né? Ele pode parecer tá prosperando nas suas maldades, né? Como a gente viu em outros vídeos aqui, não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho. Então, o ímpio ele pode parecer ter alguma certa vantagem ali no momento, mas é o justo que permanece e que vai herdar a terra, né? E terceiro é esperar em Deus e manter uma atitude de mansidão. Lembrar que mansidão não é fraqueza, não é? Muito pelo contrário. Mansidão é exercer domínio próprio, né? É o Espírito quem faz isso, mas é dominar a si mesmo. É não se deixar levar pela ira, pelo furor, pela raiva, né? Isso é obra do Espírito. Manda alguém tentar se controlar por um mês, se dominar por um mês para ver se consegue. É mais difícil o homem se dominar do que ele agir com ira. Então é muito mais difícil. Então a mansidão ela não é uma fraqueza, ela é um fruto do Espírito. E vale lembrar que é uma atitude de espera e de confiança em Deus, né? E essa atitude envolve fé constante no Deus, na providência de Deus, na justiça de Deus. Então é isso, abandone o furor, deixe a ira, não se irrite, não ande aborrecido por causa dos ímpios, porque em breve Deus trará juízo e os malfeitores serão exterminados. Mas aqueles que confiam em Deus, aqueles que são mansos, que depositam nele a sua confiança e não ficam tentando se justificar nem se defender, mas simplesmente confiam em Deus, esses possuirão a terra e, como diz lá o versículo 11, né, terão alegria na abundância de paz. Amém? Deus abençoe.